No vídeo de hoje vamos trazer a análise do Bresco Logística, o BRCO11. Trata-se de um fundo com vários galpões focados no last mile, ou seja, aqueles galpões próximos aos grandes centros consumidores, e que divulgou recentemente que deve aumentar os seus rendimentos. Vamos conferir os seus dados e verificar para quanto vai esse aumento da distribuição mensal. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. A sua maior posição é o Bresco Bahia. Trata-se de um galpão localizado em Lauro de Freitas, vacância zero no momento, contrato típico e um prazo remanescente de 2,8 anos. A posição seguinte trata-se do Bresco Contagem, em Minas Gerais. É um galpão de 72 mil metros de área bruta locável, contrato típico e mais 4 anos de contratos pela frente. A Whirlpool São Paulo, fica na cidade de São Paulo, tem 51 mil metros quadrados e contrato atípico, com uma duração mais longa, na casa de 11 anos. O Hub Natura, em Itupeva, tem 34 mil metros quadrados, contrato atípico e duração de 5,3 anos, além de um potencial de expansão para mais 8 mil metros quadrados. O Grupo Pão de Açúcar possui um CD em São Paulo com 35 mil metros quadrados, contrato típico e 5,1 anos. O BRF Londrina fica no Paraná, um contrato atípico com 9,3 anos e tem um potencial de expansão de 4.500 metros quadrados. O Bresco Itupeva, também na cidade de Itupeva, São Paulo, quase 39 mil metros quadrados, tem contrato típico e 3,8 anos. O Bresco Canoas, no Rio Grande do Sul, com 33 mil metros quadrados e contrato típico de 2,2 anos. Em Resende, tem o Bresco Resende, com 25 mil metros quadrados, com a possibilidade de expansão para mais 9.600 metros quadrados. E a última posição é o Bresco Embu, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, com 7.400 metros quadrados, com capacidade aí de potencial de expansão para 4.800. Trazendo agora uma visão resumida do portfólio, a gente tem 43% voltado para varejo e e-commerce e 41% com bens de consumo. 57% dos inquilinos são duplo A ou triplo A e 26% investment grade. As propriedades, 9 das 10 propriedades estão classificadas como A+. A gente tem 49% no estado de São Paulo, 16% na Bahia, 16% em Minas, sendo que 67% das propriedades são last mile. E chama atenção que 25% da receita total ela está na cidade de São Paulo. A gente tem 65% de contratos típicos, então a maioria são contratos típicos, e 95% com correção pelo IPCA. Em termos de vencimento de contrato, a gente tem 92,9% a partir de 2026. Vamos trazer agora algumas informações adicionais sobre as movimentações do portfólio do fundo. Recentemente, o fundo recebeu a notificação do Magazine Luiza, que está rescindindo o contrato aí com uma área equivalente a 35% do imóvel que ocupa. E isso deve acrescentar 1,7% de vacância na área de logística do fundo. O impacto inicialmente é pequeno em termos de proventos para o fundo. A segunda informação foi um contrato com o Grupo Pão de Açúcar, em que o fundo receberá aí um montante de 12 milhões de reais, e houve prorrogação aí com a renovação de um contrato para 60 meses. E o novo valor do aluguel tem um crescimento de 13% em relação ao valor vigente. E por fim, temos a informação da venda do imóvel Brisco São Paulo. O fundo vai
receber aí um total aí de mais de 300 milhões de reais, 325 milhões, que deve gerar aí um lucro imobiliário aí equivalente a 62 centavos por cota. Trazendo agora a demonstração de resultado do fundo, a gente teve em junho aí uma receita total na casa de 11 milhões de reais. Com as despesas na casa de 4 milhões, o resultado apurado foi na casa de 6 milhões e 800. Então, a gente tem aí alguns meses, né, que ele aferiu o lucro imobiliário, né, a receita de venda de ativos, então por isso teve essa variação tão grande no passado recente. Neste gráfico a gente traz a rentabilidade total do fundo. A gente observa na linha azul clara que a rentabilidade foi muito maior do que o IFIX, chegando aí a 148, quanto o FIX. E FIX ficou em 108% nesse período. Lembrando que pegou aí em cheio a desvalorização, né, no início do ano de 2020, que impactou todos os fundos imobiliários. Em termos de volume, né, a gente tem também um volume bastante interessante no fundo, que chega aí na casa de 4 milhões por mês. Bom, e aqui temos o fato mais importante do vídeo, que é a definição, a atualização, vamos dizer assim, em relação à expectativa divulgada anteriormente pelo fundo. A distribuição em abril foi de 62 centavos, mas já existia uma expectativa de distribuir 78 centavos por cota, e agora o fundo está projetando para o final desse ano 87 centavos por cota, o que é um aumento bastante significativo em relação aos valores que ele já distribuiu aí no início do ano. Agora vamos trazer as principais informações, os principais números do fundo e compará-lo com outros fundos de logística de porte semelhante. Em termos de dividend yield, o BRCO está com 7,5%, mas com esse incremento nos dividendos, ele deve aí subir aí e ficar melhor posicionado em relação aos demais. A relação preço-valor patrimonial está em 1,01, né? Em média aí, comparado com outros fundos. O dividend yield teve um crescimento de 8% nos últimos 3 anos, o que é um dado positivo também. E a gente percebe aí que fica na segunda melhor posição. A sua liquidez não chega aos patamares tão altos quanto o HGLG e o BTLG, mas é uma liquidez bastante adequada. O número de cotistas de 111 mil, ele só ganha do LVBI, que tem menos cotistas. O percentual em caixa dele, 3,3%, em linha com os demais. Seu patrimônio de 1,8 bi e a taxa de administração de 1,03 é o dado negativo, né, que é um valor mais alto aí comparado com outros fundos. O resultado para quem investiu há 1 ou 2 anos beirou aí a casa dos 30%, nos duas situações ficando acima da inflação no período. Neste gráfico conseguimos ver a evolução do valor das cotas do fundo e apresentando aí uma recuperação nos últimos meses. E o seu preço-valor patrimonial está 1% de diferença, com o valor patrimonial em 120 e a cota na casa de 121. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no BRCO11. Do lado positivo, é um fundo que apresenta o foco no last mile, que é uma área da logística aí que tem ganhado muita força, principalmente aí com as entregas pela internet. Venda recente de imóvel com apuração de lucro, o rendimento histórico acima do IFIX e o crescimento da expectativa dos rendimentos mensais apresentadas pelo fundo. Do lado negativo, ele tem contratos típicos na maior parte dos casos, né, o que principalmente para a área de logística, né, não é tão comum. O Magazine Luiza deixando parte diária do galpão do fundo, gerando aí uma vacância que deve acontecer em breve, e a taxa de administração mais elevada do que outros fundos similares. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.